E neste momento, lembramos a você, telespectador, que você pode participar do nosso programa enviando a sua sugestão, a sua ideia, para que a gente possa atendê-lo na altura de sua necessidade, na necessidade do seu bairro. Porque caso você tenha alguma necessidade especial que dependa do poder público nessa cidade, nós temos como cobrar. Então envie através do e-mail que se encontra na tela ou do telefone, que nós iremos atender com a maior alegria e satisfação. Por quê? Porque este programa é um programa de cidadania. Na correria do dia a dia, as pessoas correm contra o relógio para chegar ao trabalho, fazer compras, jovens e crianças indo e voltando das suas atividades escolares. Na verdade, a vida circula pelos coletivos da nossa Curitiba. Nos momentos de grande movimento, em que as pessoas precisam enfrentar filas, ônibus lotados, e a irritação de todos chega ao limite, é bom lembrar que existem pequenas ações que podem ajudar a melhorar o ambiente de convívio urbano. Por exemplo, bom dia, boa tarde, como vai? Senhora, por gentileza, a senhora sente-se aqui, por favor. Senhor, esse lugar é seu. Essas pequenas ações podem não resolver totalmente a questão da violência no país, mas é o ponto de partida que está ao alcance de cada um de nós para tornarmos o mundo em que vivemos um lugar de paz e harmonia. São atitudes simples, mas que fazem uma grande diferença. Esse é o caminho para a gente ajudar a melhorar ainda mais o ambiente urbano. A paz nasce da boa convivência e do respeito mútuo. Obrigado pela atenção. Até a próxima. As boas ações nos coletivos começam com um sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso e pequenas boas ações podem mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano, com mais afeto. Lá vai o trem, furando montanhas, seguindo um caminho de sonho e coragem. Lá vai o trem, lá vai o trem, beijando a natureza, mostrando a beleza da Serra do Mar. Curitiba é um ponto de partida e até Paranaguá você vai ter muito prazer. Bolinho da graxa, chapéu de noiva, marumbi, beleza como esta você só encontra aqui. Lá vem o trem, vestido de gala, no meio da floresta, fazendo uma festa. Lá vai o trem. Olá, amigos do programa Uma Janela para a Cidade. O nosso entrevistado hoje é Orlando Pessotti. E para dar início à nossa entrevista, eu gostaria de perguntar ao senhor qual o seu relacionamento com o senador Roberto Requião. Olha, eu não tenho hoje nenhum tipo de relacionamento, nem de amizade e nem político. Até porque há 3 anos e meio, quando eu assumi o governo do Paraná, em abril de 2010, logo em seguida, ele estabeleceu um rompimento de amizade conosco e, na sequência, durante a convenção do partido, em junho de 2010, ele rompeu conosco, impedindo a nossa candidatura a governador. Então,
Não existe hoje nenhuma relação de amizade, nenhuma relação de convivência, nenhuma relação política com o senador Roberto Requião, mesmo estando nós dois no mesmo partido, o PMDB. Senhor Orlando Pessutti, eu gostaria também que o senhor, como político, que falasse um pouco do seu futuro político no estado, do nosso estado, o estado do Paraná. Olha, Solomar, o PMDB se prepara para disputar as eleições de 2014 em todo o território nacional. O PMDB ainda é e deverá continuar sendo o maior partido político do Brasil. Nós temos a maioria dos governadores, temos a maioria de deputados e senadores na Câmara Federal, temos deputados estaduais, prefeitos e vereadores. E o PMDB está instalado em todos os municípios do nosso país, com diretórios ou comissões provisórias, nós estamos presentes em todos os municípios. Portanto, é natural que nós tenhamos uma boa chapa de candidatos a deputados estaduais, deputados federais, que tenhamos candidatos a senador em praticamente todos os estados do nosso país e, com certeza, Solomar, deveremos ter candidatos a governador na maioria dos estados brasileiros. E o meu nome é sugerido por diversos companheiros. Eu era para ter sido candidato em 2010, como eu já te disse, o ex-governador Roberto Requião foi um dos que articulou para que eu não fosse candidato, mas o meu nome está à disposição do partido e é defendido o meu nome, Orlando Pessutti, para ser candidato a governador. Então, o meu projeto, neste momento, é ser candidato a governador do Paraná em 2014. Eu gostaria que o senhor comentasse também, governador. Governador, porque uma vez empossado e exercer o cargo, para mim, se torna eterno. E ainda mais pelo brilhante trabalho que o senhor fez quando esteve à frente do nosso governo. Eu gostaria que o senhor me comentasse, para que a nossa população aqui que nos assiste tivesse conhecimento, como é que no Paraná o PMDB acontece um caso atípico. Porque existem 3 frentes dentro desse partido. A frente Requião, a frente governador Beto Richo e a frente Pessutti. Como o senhor vê essa situação? Olha, não é muito diferente do que outros partidos. Se nós formos verificar o comportamento, por exemplo, do Partido Progressista, também tem as suas tendências e correntes. Se nós formos olhar dentro do PSB, se nós formos olhar dentro do próprio PT, dentro do PT, lógico, concentrado dentro do PT, mas também tem as suas divisões. Dentro do PSDB também existem as divisões. Hoje, dentro do PMDB, é claro, é cristalino, esses 3 grupos, e está aí surgindo um 4º grupo, que é o grupo pró-Gleice Hoffmann. Então nós temos um PMDB realmente rachado, um PMDB dividido, e nós estamos trabalhando para tentar fazer a concertação desse partido, ver se estabelecemos aí a unidade em torno de um nome, que eu espero seja em torno do meu nome, e que possamos disputar as eleições de 2014 com um mínimo de unidade partidária. Agora, o quadro de hoje é sim, neste mês agora, é de uma divisão que tem prejudicado o nosso partido. Mas nós temos, por exemplo, o grupo Orlando Pessutti com o grupo dos deputados estaduais trabalhando unido dentro do PMDB. Já vencemos as eleições para o diretório estadual, elegemos o Serralho para ser o nosso presidente, já colocamos o Reinhold Stephens para reestruturar o PMDB de Curitiba. Então existe um mínimo de unidade nesse trabalho do grupo Orlando Pessutti, Sérgio Souza, Rodrigo Rocha Loures, Osmar Serralho, com os nossos deputados estaduais. Então, um princípio de unidade está se formando através desses 2 grupos internos do PMDB, deputados estaduais e grupo Orlando Pessutti. O senhor falou que existe um 4º grupo, a possibilidade do apoio ao PT. Existe possibilidade, na sua opinião, na sua visão? Na política, Solomar, e o John Schemberg, que sempre é nosso consultor e conselheiro nesses assuntos, todos nós sabemos que é a arte de tornar possível o impossível. Aquilo que é impossível aos olhos da população, dentro da política, muitas vezes se torna possível. Quem de nós ia imaginar que a Marina Silva não conseguisse constituir o seu partido? Até existiam alguns indícios de que isso poderia acontecer. Mas quem de nós
imaginava que ela pudesse se filiar ao PSB do governador Eduardo Campos. O que a gente imaginava é que se ela não conseguisse formar a rede, nós, evidentemente, imaginávamos que ela fosse para um PV, fosse para um Partido Ecológico Nacional, fosse para um PSOL, enfim, fosse para algum partido já constituído e que tivesse um mínimo de espaço e de identidade com ela. Ela tomou a decisão e, evidentemente, foi para um outro partido. Dentro do PMDB, hoje, nós temos, sim, um grupo de pessoas, o senador Sérgio Souza, por exemplo, o Rodrigo Rocha Loures e outros dentro do nosso grupo que se identificam mais com uma aliança com a Gleisi Hoffmann do que com uma aliança com o Beto Richa. Então, existe a formatação sendo iniciada de um grupo pró-coligação com Gleisi Hoffmann. Então, daí nós não teríamos o PMDB dividido em 3 grupos, passaríamos a ter um PMDB dividido em 4 grupos. Eu gostaria que o senhor também comentasse, na sua visão, seria interessante fazer uma consulta direta às bases? Olha, a consulta direta sempre é necessária. E eu sempre procurei, a exemplo desse programa que é uma janela para a cidade, eu sempre procurei oferecer aos meus companheiros de PMDB e de partidos aliados uma janela, para que todos pudessem, por essa janela, olhar melhor o cenário que se avizinha para 2014. Eu digo isso porque as consultas deveriam ser mais permanentes e nós estamos, Solomar, procurando fazer isso através de uma sistemática que nós implantamos agora nesse diretório estadual. É bom que os telespectadores saibam disso, que nós implantamos uma nova sistemática. Nós estamos realizando algumas reuniões pelo interior do Paraná, coisa que o PMDB não fazia mais, e já realizamos, para você ter uma ideia, 2 reuniões estaduais, 2 reuniões do diretório estadual do PMDB. O diretório do PMDB não se reunia há mais de ano e conosco já se reuniu nesse primeiro semestre, nesses primeiros 9 meses, vamos dizer, de nosso mandato, já se reuniu 2 vezes aqui na capital, todos os integrantes do diretório estadual, os prefeitos, os vereadores estão sendo chamados. Então, essa é uma forma de se consultar. Agora, existe uma recomendação, o telespectador é importante que saiba disso, existe uma recomendação do Diretório Nacional que, se possível, façamos prévias. O presidente Osmar Serralho já colocou isso em reunião da Comissão Executiva e é bem provável que até o mês de março de 2014 nós venhamos a fazer uma consulta prévia aos nossos delegados, aos nossos prefeitos, vereadores, às nossas lideranças políticas do PMDB, para sabermos qual é a tendência, se candidatura própria com quem e se coligação com quem. É importante, no nosso entender, que exista realmente essa audiência pública com aqueles que participam Exatamente. do partido, porque você tenha condições de saber das necessidades emergentes do partido e fortalece a democracia. O senhor comentou também de Marina Silva se unir ao governador Eduardo Campos. Na sua visão, governador, isso fortalece ou não a Marina? Eu acredito que não fortalece num primeiro momento, porque ela terá que reconstruir o seu caminho, que já estava pronto, mas com a não formatação do partido Rede, ela evidentemente perde um pouco da sua identidade. Então ela terá que se reorganizar, reestruturar, porque nem todos aqueles que estavam e que estão com o Eduardo Campos são defensores das ideias da Marina Silva, e nem todos aqueles que estão com a Marina Silva são defensores da ideia do Eduardo Campos. Então nós passaremos por um processo de acomodação dessa questão. Neste momento, eu acredito que ela não saiu ganhando, indo para o PSB. O futuro poderá assegurar a ela um ganho político, eleitoral, de quantidade e qualidade de votos. Mas no presente momento, eu entendo que se ela tivesse ido para um outro partido, um PV,
ou mesmo um partido ecológico nacional, ela poderia ter não só mantido aquilo que tinha, mas agregado alguma coisa nova. Ok, essa é a visão do governador Orlando Pessutti, e eu também gostaria que o senhor deixasse claro para a nossa gente. O PMDB no Paraná, no seu ponto de vista, tem candidato ao governo? Hoje, se a convenção fosse realizada, eu digo para você que a tendência hoje, neste dia em que estamos conversando, agora aqui neste final do mês de outubro, né? Eu diria para você que o PMDB, em torno de 70% dos seus membros, defende a candidatura própria ao governo do Estado do Paraná. Mas isso pode ser alterado com o surgimento desse grupo, que nós falamos ainda há pouco, né, pró-coligação com a Gleice Hoffmann, e caso os deputados permaneçam firmes e determinados na aliança com o governador Beto Richa. Então isso pode ser alterado, mas hoje, neste momento em que estamos conversando, eu digo para você que em torno de 70% dos nossos delegados convencionais, das nossas lideranças, optam pela candidatura própria a governador, pela candidatura própria a senador dentro do PMDB. Pelo que eu posso observar, caso venha o PMDB coligar com o PT, a candidatura própria se torna inviabilizada. Exatamente. Se houver a coligação, é muito provável que numa coligação PT e PMDB, o nome a ser escolhido para ser candidato ou candidata a governador ou a governadora sairá do PT. E o nome mais provável aí seria o da hoje senadora Gleice Hoffmann para o governo, cabendo ao PMDB indicar o vice ou o senador nessa coligação. Porque toda hora, Solomar, a todo instante que você vai para um diálogo de candidatura própria, você tem mais ou menos as coisas definidas dentro do partido, você já mais ou menos sabe quem são os nomes que você tem para configurar esta chapa. Quando você vai para uma coligação, você sabe que tanto aquele que está te convidando para coligar-se a você, quanto você que está indo coligar-se a um outro partido, que ambos têm que ceder alguma coisa, que ambos têm que, num primeiro momento, concordar que a candidatura a governador, a senador e a vice pode ser desse ou daquele partido. Então, que se nós nos coligarmos com a Gleice Hoffmann, que o nome mais provável para ser candidato ao governo do Paraná seja o da Gleice Hoffmann. Da mesma forma que se tiver a coligação com o Beto Richa, que o nome mais provável seja o do Beto Richa. Agora, quando se fala em candidatura própria, aí não, aí já tem o assunto mais ou menos encaminhado e definido dentro do partido. Temos que definir ali entre 2 ou 3 nomes, não mais que isso, que já são conhecidos da população. Eu gostaria também, para que o senhor falasse para aqueles que nos assistem, qual a proposta Pessutti para o Paraná? Olha, a proposta é de um governo de trabalho. A população nos conhece, afinal de contas eu fui 20 anos deputado estadual, tive 5 mandatos. A população me conhece durante 7 anos como vice-governador e nesse período, por 3 anos, eu fui secretário da Agricultura e por 1 ano eu fui o governador do estado do Paraná. E agora, Solomar, eu estou na vida pública ainda, né, como funcionário que sou do Instituto Emater, Secretaria da Agricultura, e como conselheiro da Itaipu e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, a minha vida pública sempre foi uma vida pública voltada ao trabalho. E todos tenham certeza que se nós voltarmos a governar o Paraná, será para trabalharmos incansavelmente na construção de um Paraná realmente para todos, num Paraná onde possa prosperar a alegria, possa prosperar o sentimento de solidariedade, de fraternidade, onde possamos realmente ver a população feliz com o seu governante que trabalhará em favor dessa população. É lógico que vamos atuar muito forte em favor da agricultura, que vamos atuar muito forte em favor da segurança, que vamos atuar muito forte nas questões da área da saúde e da educação, na questão da moradia, mas um tema que nós teremos que cuidar e cuidar muito bem no estado do Paraná é o que diz respeito à logística de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias que precisam ser melhoradas, que precisam ser duplicadas
coisa que este malfadado pedágio absurdamente caro no Paraná não tem resolvido, porque as estradas que precisavam ter sido duplicadas, as pontes que precisavam ter sido construídas, as passarelas, as terceiras pistas, até hoje não foram, apesar de se cobrar um pedágio absurdamente caro no estado do Paraná. Já que o senhor falou em pedágio e agricultura, eu gostaria que o senhor externasse para todos aqueles que nos assistem qual a sua visão do agronegócio no estado, juntamente com a infraestrutura, uma vez que esse pedágio no Paraná é um dos mais caros do mundo. O que o senhor tem a comentar sobre isso? Olha, o Paraná sofre muito com isso, sabe, Solomar? Porque se nós somos um estado onde o agronegócio tem a importância que tem, e justamente o agronegócio é aquele que mais dificuldades tem para repassar os seus custos, a partir do momento que você tem um pedágio caro para transportar o produto agrícola, o produto pecuário, o produto florestal, a partir do momento que você tem um pedágio caro para trazer os fertilizantes que chegam pelo porto, os agroquímicos que são produzidos, tudo isso dificulta a vida do produtor rural, seja ele um produtor agrícola, seja ele um produtor pecuário, seja ele um produtor florestal. Então, nós precisamos, de alguma forma, encontrar um caminho para reduzir o pedágio cobrado nas rodovias do Paraná. Eu fico abismado, eu vou para São Paulo, eu vou para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e vejo pedágios sendo cobrados de R$ 1,50, R$ 1,80, enquanto que daqui para Paranaguá você paga, para percorrer cerca de 80 quilômetros, R$ 14,60. Isso é um absurdo, principalmente porque este pedágio para Paranaguá e os outros espalhados pelo território paranaense, eles justamente fazem com que o custo Paraná, dentro do custo Brasil, seja maior, porque nós estamos falando de um estado onde o agronegócio tem a sua pujança neste pequeno território que nós temos. Por isso que eu digo que cuidar da saúde, todo governante tem que cuidar, da educação, da segurança pública, da moradia popular, gerar emprego e renda, mas cuidar da agricultura e da logística, pensando ferrovias, pensando rodovias, pensando hidrovias, pensando porto e aeroporto, é dever primeiro também de um governante que queira fazer o melhor pelo seu estado. Eu gostaria, já que o senhor falou em porto, existe um projeto de um porto para contêineres em Pontal do Sul, sendo que os ambientalistas trabalham contra. Qual a sua posição contra esse porto? Eu sou plenamente favorável e quero, com os meus amigos e irmãos ambientalistas, ter uma conversa nesse momento. Eu não vejo que este porto possa, vamos dizer assim, agredir ambientalmente o nosso litoral do Paraná. Todas as providências do ponto de vista ambiental já foram analisadas, tanto pelo Instituto Ambiental do Paraná, quanto pelo IBAMA a nível nacional. Esse porto é necessário para que nós possamos, ali no litoral do Paraná, na região do Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná, na Ponta do Poço, termos uma estrutura portuária a serviço do Brasil e do mundo e principalmente do estado do Paraná. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, tomadas todas as precauções, nós podemos ter um porto a serviço do mundo, a serviço do Brasil e do Paraná, sem agredirmos o meio ambiente, porque eu mesmo não concordaria com um porto caso ele não tomasse todas as precauções ambientais. Por isso, aos meus amigos e irmãos ambientalistas, eu peço, nos ajude a construir as soluções, nos ajude a construir as compensações que terão que ser feitas, mas nos ajude a ter o porto em Pontal do Paraná, no litoral do nosso estado. Eu também não poderia deixar de lhe perguntar, na sua visão, como o senhor analisa as mobilizações dos jovens que aconteceu no Paraná e no Brasil? Olha, essas mobilizações são fantásticas. Eu venho da militância estudantil, sabe, Solomar? Eu fui do Grêmio Estudantil de Jardim Alegre, eu fui do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do Paraná, eu fui do Diretório Acadêmico do Setor de Ciências Agrárias, eu fui da Casa Estudante, eu fui da UPES,
eu fui do Sindicato dos Veterinários, da Sociedade dos Veterinários, fui do Conselho dos Veterinários do Paraná. Na Assembleia Legislativa tive toda uma presença nas militâncias que, como deputado, poderia ter em favor dos agricultores, em favor dos portadores de necessidades especiais. Fomos um dos grandes articuladores de uma manifestação fantástica na Assembleia Legislativa, que foi a luta contra a venda da Copel, o Fórum Popular contra a venda da Copel, fomos nós que idealizamos a sua Constituição. Portanto, esta manifestação, a presença dos jovens, a presença dos adultos, a presença das crianças até nas manifestações de ruas, é bem-vinda na nossa maneira de ver. Da mesma forma que a gente aplaude a população quando vai às ruas receber o Papa, da mesma forma que a gente aplaude quando os evangélicos na Marcha para Jesus percorrem ruas pelas cidades do Paraná e do Brasil, eu tenho que aplaudir a presença da população nas ruas. É lógico que numa trajetória de mais de 40 anos de militância no MDB, PMDB tem 47 anos e eu estou militando e filiado a esse partido há 47 anos. Eu não posso concordar de forma alguma com a baderna. Eu nunca participei de uma baderna para manifestar o meu sentimento, por exemplo, em favor das eleições diretas, que estivemos nela encorpado e presente desde a sua criação até a sua concretização com a eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral. Então eu sou a favor dessas manifestações, sou contra, redondamente contra a baderna, ao quebra-quebra, porque isso não leva a nada. O que leva, sim, a alguma coisa são as manifestações, as reivindicações que devem ser encaradas como legítimas e como representativas da vontade maior da população de uma cidade, de um estado ou de um país. Governador, me permita a liberdade, mas eu gostaria que o senhor deixasse também a possibilidade de contato com o nosso Pessutão. Olha, é muito fácil conversar com o Orlando Pessutti. Primeiro que eu tenho um escritório no Centro Cívico, é só chegar na Assembleia e perguntar, todo mundo sabe onde é o escritório do Pessutti, ao lado da Assembleia, ao lado do Palácio Iguaçu. E até escolhi aqui estrategicamente para não esquecer do Centro Cívico e ficar olhando tanto para a Assembleia Legislativa quanto para o Palácio Iguaçu, que são dois locais que já tive o privilégio de neles trabalhar, assim como no Palácio das Araucárias, e a minha vontade é para lá voltar. Então, é só na Assembleia Legislativa perguntar onde é o escritório do Pessutti, que todo mundo pode informar. Mas, além disso, nós temos o www.pessutti.com, né? Temos também o e-mail, que é o meu nome, né? orlandopessutti@gmail.com, e, evidentemente, também pode-se utilizar do nosso celular, 9972-9307. 9307, já dá para perceber que é um telefone que tem apenas 20 anos em nosso poder, né? Ele é do mês 7 do ano de 93. Então, o nosso celular 9972-9307, o e-mail e o nosso site poderão ser utilizados para contato conosco. Ou então, né, no PMDB, na Avenida Vicente Machado, na sede do PMDB, onde somos secretário-geral do partido, também lá estamos quase todos os dias. Ok, governador Orlando Pessutti, os nossos agradecimentos pela sua participação no programa Uma Janela para a Cidade. Nosso programa está aberto sempre que preciso for utilizar para levar a sua mensagem ao nosso povo, à nossa gente. Os meus agradecimentos e até uma próxima oportunidade.